Talvez minha imagem não esteja muito boa, mas o importante é a tela. Aí é o seguinte, hoje o assunto talvez fique muito rápido. Me avisem se tiver muito rápido, porque parece um tanto de assunto. Mas, dependendo de vocês, a gente dá uma acelerada ou desacelerada, do jeito que ficar melhor para vocês, tá bom? Começar então. Hoje a gente vai começar a falar de mecânica. Mecânica é a área da física que estuda o movimento, daquelas todas as áreas da física que a gente viu lá na aula passada. Mecânica é a que estuda o movimento. E ela é dividida em duas partes, cinemática e dinâmica. A gente vai estudar primeiro a cinemática. O que é a cinemática? É o estudo do movimento sem se importar com o que causou o movimento. Porque existe coisa, a gente já pode falar algumas coisas sobre como funciona o movimento sem falar das causas dele. Já tem física, já tem alguns segredos de como, já tem algumas regras de como que isso funciona. Na dinâmica, a gente olha o que causa o movimento. Que a gente vai olhar leis de Newton, força e essas coisas, que é o assunto que vem depois. Mas primeiro a gente tem que entender direitinho como é que a gente monta, como é que a gente escreve essas leis, como é que a gente escreve, como é que o movimento funciona. Tá. Então, hoje eu vou falar dos conceitos básicos da cinemática e do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Esse é o movimento mais simples da cinemática, um movimento assim que a gente estuda sem depender da causa. E assim, o que é movimento, né? Para estudar, então, a gente precisa falar primeiro o que é. E a gente sabe o que é intuitivamente. A gente vê, se a gente vê um carro se movendo, a gente sabe o que é. Mas como é que a gente escreve o que é isso? Para a gente poder falar e prever alguma coisa sobre isso depois. Então, tem alguns conceitos básicos. Primeiro conceito básico é posição, para a gente poder dizer o que é o movimento. A posição é a localização no espaço de um objeto pontual. Então, considera esse caso aqui, mais simplesinho, em que eu ando em linha reta. Só posso andar em linha reta. E eu tenho essa régua para dizer onde é que eu estou. Então, se eu tiver aqui, uma bolinha aqui, né? Aqui nessa posição 3, eu digo que a posição dela é 3. A posição dela é 3 em relação a esse zero aqui. Ou o que a gente mais usa, né, como régua, na verdade, a gente faz essa linha aqui, que a gente chama de eixo. E é basicamente uma régua também. A gente só desenha um pouquinho diferente para facilitar. Mas aí, por exemplo, a gente fala que um objeto está na posição 5 metros, quando tem a posição 0 metros bem aqui. Ok. Primeira coisa sobre posição, que é importante. A posição é relativa. Pelo que a gente está vendo aqui, onde eu digo que está o meu objeto, onde é que eu estou? Isso depende em relação a quê? Eu sempre estou olhando a posição do meu objeto em relação a alguma coisa. E essa coisa, nesses casos aqui, é sempre o zero da régua. Onde é que eu botei essa régua? Onde é que o zero dela está? Então, eu sempre tenho que dizer a posição em relação a alguma coisa. Essa coisa, eu posso andar numa linha reta, pensa num homem numa corda bamba. Só posso andar em linha reta, então a minha posição vai ser definida a partir de onde eu coloquei o zero da minha régua, tá? Então, ela é relativa. E a segunda coisa é que a gente está falando o objeto pontual aqui. O que é um objeto pontual? É literalmente um ponto. Ponto não existe, né? Mas é um ponto. A gente trata como se fosse um ponto. Pode não ser um ponto, mas a gente vai se preocupar com pontos. Por quê? Só um ponto vai ter uma posição certinha, uma posição exata. Então, se eu tivesse um carro inteiro aqui, eu não consigo falar qual que é a posição do carro, porque ele tem comprimento.
Então, ele não tem uma posição. Ele ocupa várias posições, né? Ao mesmo tempo. Ele tem um comprimento. Só que o tipo de movimento que a gente está estudando, que vai estudar agora em cinemática, nessa parte, não depende do formato das coisas. Não depende do comprimento das coisas. É a mesma coisa se eu pegasse esse carro aqui, eu quero descrever o movimento dele. No lugar de descrever o movimento dele, eu vou descrever o movimento de um ponto dele. Por exemplo, esse ponto aqui do meio. Aí eu falo que a posição dele é 5 quando esse ponto estiver em cima do 5. Esse é um jeito de simplificar, porque eu quero falar só dos pontinhos, então eu deixo o carro de lado. Porque eu sei que se eu olhar só esse ponto, só o ponto do meio do carro, né? Tem 2 pontos aqui, não sei porquê. Se eu olhar só esse ponto do meio do carro, então eu sei onde o resto do carro tá. Eu posso olhar só esse ponto e ver como é que ele se movimenta. E depois colocar o carro de volta ali onde ele tem que estar, beleza? Então, eu falei aqui de linha reta. Em 2 dimensões, por exemplo, quando você está falando da posição de uma coisa na tela do seu celular, você precisa falar não só a distância do zero até essa coisa, aqui, mas você também precisa falar da direção e do sentido. Porque a distância sendo 3 centímetros, por exemplo, 3 centímetros, tem vários pontos com a distância até o zero dá 3 centímetros, nesse caso, né? Qual que é deles? Eu preciso saber a direção. A gente não vai focar muito nisso agora, mas depois vai ser importante. A gente vai olhar mais para os movimentos que são feitos em linha reta. Mas aqui você precisa dizer que, para localizar esse ponto certinho, você precisa dizer que ele está a 3 centímetros daqui, nessa direção e nesse sentido. Então, é o que depois a gente vai chamar de vetor. Ele tem tamanho, direção e sentido. Beleza. Só para dizer qual que é a posição desse objeto aí. No 3D é a mesma coisa, só que agora, como tem. Então, aqui eu tenho 2 réguas, né? São os meus eixos. É como se fossem 2 réguas. No 3D, né? No espaço normal que a gente tem 3. Só que em muitos casos é útil ver o movimento em linha reta só porque ele descreve muita coisa. Às vezes, apesar do movimento ser em 3D, né? Um carro andando, por exemplo, a parte que a gente está se importando dele é só ir para frente ou para trás, é só numa linha. Então, a gente pode usar essa física do movimento em linha reta. Tá bom. Então, sabendo o que é posição, a gente... Então, o que é posição? É um ponto no meu sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas é uma coisa que eu uso para identificar pontos no espaço real, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma figura. Eu quero falar desse lugar aqui. Então, eu consigo falar isso colocando o zero do eixo de coordenadas bem aqui, tá? O que é um movimento, então? Agora que você sabe o que é posição. O movimento de um objeto pontual é a mudança da posição com o tempo. O que é movimento? É quando posição muda com o tempo. Tá? Posição precisa de um sistema de coordenadas para dizer o que ela é, né? Onde que eu tô? Eu tô nessa direção aqui, eu tô a 3 metros da porta do meu quarto. Então, isso é posição. E movimento é quando isso muda durante o tempo. Aí, outros conceitos importantes. Trajetória. Se você tem um movimento, a posição muda com o tempo. Se ela muda com o tempo, existe um caminho. Existem posições sucessivas. A trajetória é o conjunto de posições sucessivas, ou seja, de todas as posições que são feitas em todos os tempos. Ou melhor falando, é o desenho do movimento. Por exemplo, se você tem uma formiguinha aqui, que ela anda numa mesa, por exemplo, né? Aqui é 2D, mas depois a gente vai ficar só no 1D mesmo. Ela anda numa mesa. Aí ela faz esse caminho aí. Eu fui vendo, cada tempo eu fui anotando onde que ela estava. E aí deu esse caminho aqui. A trajetória dela é essa curva, né? Que eu tirei daqui. É a trajetória, onde que ela estava em todos os tempos. E a distância percorrida, que a gente chama, então são sempre nomes muito sugestivos. São nomes que a gente sabe o que é. Distância percorrida é a distância que a formiguinha percorreu, né? Que ela andou. Então, a gente tem isso aqui. O tamanho disso aqui é a distância percorrida. É o tamanho da trajetória. E existe uma outra quantidade que é bem útil e importante para a gente, que é o deslocamento. O deslocamento
é a menor distância entre a posição final e a posição inicial do movimento. Então, o movimento já aconteceu, aí você está olhando onde é que ele começou, onde é que ele terminou. Essa linha verde é a menor distância entre esses dois pontos. É sempre uma reta. Então, é a distância em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final. Acompanhando? Só para eu saber aqui. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim. Beleza. Ótimo. Tá bom. Aí, ó, quando a gente olha movimento que só acontece numa linha reta, muitas vezes a distância percorrida... Opa, eu tô compartilhando tela? Parei. Tá compartilhando. Ah, tá. Só não atualizou aqui pra mim. Tá bom. Quando a gente está numa linha reta, um movimento só em linha reta, muitas vezes a distância percorrida e o deslocamento são iguais para o movimento. São a mesma coisa. Porque eu falo, a formiguinha andou daqui até aqui. A distância percorrida é o tamanho disso aqui. Deslocamento também é o tamanho disso aí. Tá? Ai. Aconteceu uma coisa. Pronto. Beleza. Aí, só que pode ser que não seja a mesma coisa. Por quê? Finge que a formiguinha veio aqui, mas no lugar de ir direto para cá, ela foi até aqui, voltou até aqui e foi para cá de novo, né? Na mesma linha. Eu só fiz assim para vocês perceberem. Então, nesse caso, a distância percorrida não é igual ao deslocamento. Ela é todo o tamanho disso, mais o tamanho desse tamanho que ela voltou aqui, mais o tamanho disso aqui, tá? Então, às vezes, pode ser ainda diferente, apesar de que não é muito comum. A gente costuma falar de um movimento onde isso não acontece, tá? Então, beleza. A gente falou de três quantidades, de três elementos sobre movimento, que caracteriza o movimento. Posição, distância percorrida e deslocamento. Essas três coisas são medidas em unidade de comprimento, tipo metro, centímetro, quilômetro, dependendo, né, do que você está olhando, mas é sempre comprimento, tamanho. Então, é importante lembrar a diferença entre essas coisas. Posição é onde você está, é a sua localização. Então, você tem coordenadas, eu tô a 3 metros da porta, né, em linha reta. A distância percorrida e o deslocamento são tamanhos, diferenças de distâncias, diferenças de posição. São quantidades de espaço. Uma coisa é onde que eu estou, outra coisa é o quanto que eu andei. É uma quantidade, uma variação. Então, um exemplo, né, para fixar isso. Pensa que você está numa estradinha, aí nessa estrada, como a maioria das estradas, você tem umas plaquinhas que te dizem quilômetro 30, quilômetro 40. Em algum lugar, né, que foi escolhido pela pessoa que projetou a estrada, tem lá o quilômetro zero, em algum lugar. Mas aí, finge que eu tô nessa estrada. Finge que eu tô nessa estrada. Só um minuto. E o quilômetro... E eu tô no quilômetro 30, bem aqui. Nesse carrinho, tá? E o tempo onde eu vejo isso, então eu começo a marcar no meu relógio 0 horas. Né? Tô olhando aqui, passou 0 horas. Comecei a marcar agora um tempo. E aí, depois de uma hora, então, daqui para cá, passou tempo. Eu tô aqui. O carrinho tá aqui. Lembrando que a gente está olhando a posição desse pontinho, na verdade, do meio do carrinho. Mas tudo bem, mesma coisa. O carro vai andar junto com o ponto. Então, me respondam aí, qual que é a posição desse carro no tempo 0 horas? Respondam aí no chat, quem souber, quem entender a posição. Ops. Alguém sabe? Pode chutar. O problema é errar. Então,
aqui, ó, 30 quilômetros. Certo? Então, no quilômetro 30 é 30 quilômetros. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que o meu sistema de coordenadas é a quilometragem da estrada. O zero da régua. Tinha uma régua. O zero da régua é o quilômetro zero da estrada. E aqui a gente tem o quilômetro 30 da estrada. Então, a posição é 30 quilômetros. Certo? E a posição no tempo 1? Falei. Então, vou colocar aqui a resposta: 30 quilômetros. Qual é a posição no tempo 1 hora? 60 quilômetros. Perfeito. Então, essa é a ideia de posição. Você está nela. Ou você vai estar nela, mas ela é temporária. É um negócio onde eu tô. Não é uma quantidade de espaço. Minha localização. Então, aqui, 60 quilômetros. Agora, aconteceu esse movimento aí. Eu não sei nada do que aconteceu no meio. Eu só sei que em 0 horas ele estava no quilômetro 30, em 1 hora ele estava no quilômetro 60. Então, qual que é o deslocamento que aconteceu nesse movimento? Lembrando aqui, o que é deslocamento? Tá dando microfonia, não sei porquê, meu Deus. Mas acho que parou. Meu computador tá mutado, mas não sei por que tá dando mesmo assim. Acho que parou, né? Tá. Então, aqui, ó, lembrando, o que é deslocamento? Lembrando o que é deslocamento? Deslocamento é a menor distância entre a posição final e inicial. É a distância em linha reta. Então, qual que é o deslocamento desse movimento? Tô gravando, sim. Trinta quilômetros. Davi respondeu. Isso aí. Deslocamento, tá certo, 30 quilômetros. Então, por quê? Vou explicar. Deslocamento de um movimento que aconteceu é a mesma posição inicial e a posição final. Qual que é a posição inicial? É o quilômetro 30. Qual que é a posição final? É o quilômetro 60. Qual que é a distância entre o quilômetro 30 e o quilômetro 60? É o tamanho desse comprimento aqui de estrada. Que é o quê? A posição final, 60, menos a posição inicial, 30, que dá 30. É por isso que o deslocamento é 30 quilômetros. Então, quando você quer saber tamanho de um espaço, né? Você pega o ponto final menos o ponto inicial, porque aí isso vai dar exatamente essa largura. É que nem você estiver olhando numa régua também. Ah, entre 20 e 40 vai ter o quê? 20. Aqui é entre 30 e 60, tem quanto? Tem 30. Deu para entender? Beleza. Aí, ótimo. Que bom. Aí, no Bom, a distância percorrida, eu não vou nem tentar enganar vocês.
Eu não sei o quanto que ela é. Porque eu não falei para vocês como é que foi esse movimento. Eu só falei onde que ele estava no começo e onde é que ele estava no fim. Pode ter acontecido qualquer coisa aí no meio. Então, distância percorrida, ó, não sei. Não tem resposta, tá? Porque ele pode ter ido, ele pode ter voltado de ré, ele pode ter esquecido uma coisa, voltado, ido, voltado. E aí, quando ele chegou no 60, demorou 1 hora, mas pode ter feito qualquer coisa, tá? Então, essa é a diferença, para vocês verem a diferença do deslocamento que tem nesse daí. Quando eu te digo só o momento inicial e o momento final, tem deslocamento, mas não tem distância percorrida, tá? Então, beleza. Ó, tudo isso aqui a gente está montando qual que é o palco que a gente põe no mundo para poder entender como que as coisas se movimentam. E primeiro a gente tem que falar, né? O que é o espaço, o que é a posição, né? O que é uma posição mudar. Então, beleza. Segunda coisa importante. Tem todos esses elementos. Um terceiro elemento, antes da gente analisar um movimento, uma propriedade do movimento de verdade. Referencial. Me fala aí, vocês me respondam aí no chat, ou em voz alta, se vocês quiserem. Você tá parado ou você tá se movendo? Parado. 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 Uhum. Também acho que eu tô parada. Beleza, um monte de gente respondeu, tô parado. Se movendo. Ó, Mariane respondeu se tá se movendo. Se quiser falar. Se quiser falar, porque fica à vontade, mas... Ou então, se você tá dentro de um carro, né? Se você tá dentro de um veículo, pode ser. Mas, aí eu já não sei se a Mariane está pensando nisso ou se ela está realmente dentro de um carro, por exemplo. Você está parado, mas você está em cima do chão. E aí a Terra não está girando? Não, tá super válido, Mariane. A Terra está girando, não tá? Você está na Terra, então você está se movendo. Foi o que você respondeu aqui. A Terra está girando e daqui a pouco vai chegar a noite, daqui a pouco, né? Vai chegar a noite e a gente vai estar lá do outro lado, que não está de frente para o Sol. Então, a gente está se movendo, porque a Terra está girando. A Terra está girando em torno do Sol, assim como os outros planetas do Sistema Solar. O Sistema Solar está girando em torno da galáxia, está girando junto com a galáxia, né? Faz parte da galáxia. A galáxia está, muito provavelmente, girando em torno de um aglomerado, né, que tem de galáxias. Então, é o seguinte, você pode ir com isso até não sei aonde. Está em movimento ou não está? Não faz sentido essa pergunta, estou em movimento ou não estou? A Terra está girando e não você. Ah, mas você não está em cima da Terra? O chão está indo, o chão está se movendo e você está em cima do chão. Você move junto com o chão. Senão, o chão teria. Senão, o chão estaria andando embaixo de você e você assim parado, flutuando, né? Você está se movendo junto com a Terra. Tanto em torno de si mesmo, né? Tanto a Terra em torno de si mesma, quanto em torno do Sol. Você está parada, mas as coisas em volta estão se movendo. Assim eu estou em movimento. Mas está se movendo? O chão tá parado em relação a você, né? Senão seu pé tava raspando, assim. Ou não? É para pensar mesmo. é para filosofar, é para refletir. Você está se movendo? Ó, isso não tem necessariamente a ver com teoria da relatividade. Quer dizer, tem um pouco. A teoria da relatividade tem a ver, mas é antes disso, na própria física clássica, isso já é uma coisa importante. Tá, volto sim. Opa, aqui. Não, tranquilo. Fico aí. A gente fica aqui
conversando. Agora, não faz sentido. É isso que eu quero tentar explicar para vocês. Não faz sentido a pergunta, eu estou me movendo? Você está se movendo, como assim? Em relação a quê? Você sempre tem que ter essa pergunta, em relação a quê? Porque em relação ao chão, agora, estou parada. O chão é a superfície da Terra, né? Se a gente olhar em larga escala. Se eu olhar do espaço à Terra, aí eu vou olhar que as pessoas estão se movendo junto com a Terra. Essas pessoas que estavam aqui na frente vão ficar aqui atrás, no lado da noite, e as pessoas que estavam lá atrás vão ficar no lado do dia. Então, as pessoas estão indo junto no movimento. Tá? Mas, para elas estão paradas em relação ao chão. A menos que você esteja num ônibus, e aí você está vendo o chão indo para trás, não é? Mas você agora está parado? Depende. E aí que tá. Isso que é o referencial. O referencial... não sei se já terminou de copiar? Já. Tá, beleza. O referencial é você falar quem está parado. Porque isso não é absoluto. Você sempre está falando de movimento em relação a alguma coisa que você diz que está parado. Mas não existe a coisa absoluta que está parada. Entendeu? A relatividade explora isso, que o colega perguntou, o Wigner. Ela explora isso, mas isso já existe na física clássica normal, na mecânica clássica, a gente já precisa falar disso. Tá? Então, beleza. Normalmente, o referencial que a gente adota é a Terra. Então, a gente olha o movimento. Isso, exatamente. Você pode estar parado. Então, eu coloquei esse ônibusinho aqui. Esse cara que está fora do ônibus, se você pegar o referencial dele, que é o mesmo referencial da Terra, porque ele está parado, né, na Terra, aí o ônibus está em movimento para lá, né, indo para trás dele. Mas, se você pegar o referencial de quem está dentro do ônibus, o ônibus está parado, seus pés estão no chão, normal, parado, tudo parado. E o que está se movendo é o cara, está indo para trás também. E a terra, o chão inteiro está se movendo para trás. Então, isso é o ponto de vista do referencial. Isso é dizer assim, eu vou considerar que eu estou parado. Eu estou nesse ônibus, mas não estou sentindo nada. Se não tivesse janela, eu não perceberia que eu estou andando. Isso é um dos princípios da relatividade. O princípio da relatividade não é de relatividade geral, não é de Einstein nem nada. Já existia antes, se chama princípio da relatividade. Você não percebe que você está andando se você tiver com uma velocidade constante. A gente vai ver velocidade. Você não percebe que você está andando. Se fosse tudo preto janelas, você não tivesse nenhuma percepção, você não sabe, simplesmente. É a mesma sensação. Tá? Então, é assim. Se eu pegar o referencial de quem está dentro do ônibus, quem está em movimento é o moço que está sentado aí nessa pedra e todo o chão também, está indo tudo para trás, tá bom? Então, o referencial mais comum que a gente adota é o referencial da Terra. Então, a gente costuma usar esse referencial e falar que a gente está em movimento em relação a ele. Se uma coisa está se movendo, é porque a gente está vendo ela na Terra, e a Terra, e de acordo com a Terra, ela muda de posição. A gente tem um referencial, que é quem está parado, e aí a gente coloca o sistema de coordenadas, que é onde a gente pode colocar nossas posições em cima, a gente põe ele na Terra. Sistema de coordenadas paradinho na Terra. E aí a gente pode falar de quem está se movendo ou não. Aí eu coloquei um outro exemplo aqui de referencial. Você tem esses dois carros indo para o lado, né? E você observando aqui no chão. No referencial desse carinha, ele está olhando para o cara que está do lado, está parado. Eles estão na mesma rapidez. Estão parados. Ele olha para o lado, não percebe nada. O que está andando é o chão. Para eu, que estou fora do movimento, o que está andando são eles dois. Os dois com a velocidade para lá. Os dois estão indo com a mesma rapidez para lá. Então, depende de qual referencial eu escolhi.
Normalmente a gente escolhe o chão. Mas às vezes é útil olhar esses aqui. Às vezes, se você for olhar uma batida de carro e tiver dois assim, aí para saber a força, né, com que eles vão se bater, é como se fosse esse cara parado e esse cara aqui com 2 vezes a velocidade dele, tá? Então é só um exemplozinho. Se você tiver no referencial do carro, né, e você quer saber, meu Deus, quão forte vai ser esse impacto aí. Tá, beleza. Ah, botei o espelhozinho aqui, que é o mesmo princípio. Se você mexer para os lados assim no espelho, a sua imagem, e você, se a sua imagem fosse uma pessoa, tá parada em relação a você. Mas uma pessoa que tá te olhando, né? Quem é que é essa doida olhando pro espelho? Tá te olhando lá de fora, tá falando, pô, ela tá em movimento. Mas a minha imagem tá indo junto comigo, tá? Beleza. Ok. Uma outra coisa que muda com o referencial. Então, quem está em movimento depende do referencial. A trajetória de um certo movimento também depende do referencial. Então, pega esse exemplo do ônibus. Finge que eu soltei ou deixei cair alguma coisa no ônibus, uma bolinha que eu botei aí. Eu tô no ônibus e deixei a bolinha cair. O que vai acontecer com a bolinha? E a gente vai ver melhor isso lá pra frente. Mas o que acontece é que ela cai no chão, reto, normal, para mim. Eu tô olhando e por causa da gravidade, que a gente vai ver depois, ela cai. Essa é a trajetória dela, reta, para baixo. No meu referencial, eu tô dentro do ônibus, sou um passageiro. Se você for no referencial da Terra, que é o referencial desse cara que tá aqui fora, o que tá acontecendo? A bolinha tá tanto caindo quanto indo para a direita, junto com o ônibus. Então, com a mesma rapidez do ônibus, inclusive. Ela tá acompanhando o movimento do ônibus e ela tá caindo. O que vai acontecer? Acompanha, cai, acompanha, cai, acompanha, cai, acompanha, cai. Ela vai fazer essa trajetória, essa aqui de baixo. Ou seja, se eu olhar na visão desse carinha aqui, do ponto de vista dele, a trajetória é essa daqui, essa segunda. Se eu olhar do ponto de vista de quem está dentro do ônibus, a trajetória é essa daqui. Não estou falando que existe um ponto de vista certo. Estou falando que você precisa dizer qual é o ponto de vista, o referencial, antes de resolver um problema, por exemplo. Tá? Então, ó, beleza. Partes mais importantes aqui. Vamos falar, então, de velocidade. Agora, a gente falou sobre... Ainda agora, a gente falou sobre... Deixa eu apagar, que tá meio poluído. Vou fazer isso aqui de novo. Então, a gente está falando só sobre movimento em linha reta agora. A gente falou sobre como, quando a gente vai falar de movimento, a gente precisa dizer quem é o palco que a gente está colocando no mundo. Então, como é que a gente está falando de posições do mundo real, mas como é que a gente está desenhando isso? Como que a gente está representando isso? Então, a gente viu que a gente tem que escolher um referencial, que nesse referencial... Opa, teve uma pergunta aqui, rapidinho, só um momento. A gente escolheu um referencial. Nesse referencial, a gente colocou um sistema de coordenadas. Agora sim, a gente pode falar posição de todo mundo ao meu redor, posição de todas as coisas que estão aqui, dar um número para essas posições e falar quando que elas mudam com o tempo. Então, quando que esse objeto que está nessa posição aqui mudou dessa posição para essa posição aqui. Agora a gente vai falar de uma propriedade do movimento mesmo, né? Análise de movimento mesmo. Então, só para responder o Wigner aqui, que acontece por causa do ar e da velocidade, não. A gente vai ver... Isso aconteceria mesmo se não tivesse ar. Digamos que você tem... Então, ele está perguntando aqui do ônibus. Por que essa trajetória é assim, né? Não depende do ar. Isso acontece mesmo se fosse vácuo, se não tivesse ar nenhum. E isso tem a ver com o princípio da inércia. A gente vai ver isso lá em dinâmica, dentro de leis de Newton. Mas é muito interessante. Por enquanto, basta você saber que trajetórias são diferentes, em referenciais diferentes. E é assim que o mundo funciona. Então, se você fizer esse experimento, você vai olhar, você vai ver isso. É isso que você vai ver. Agora, por quê? Aí é o papo que a gente vai ter logo depois, para entender como que isso acontece. E não é por causa do ar.
Só adianta. É realmente o jeito que o movimento funciona. Beleza. Ok, então, vamos aqui. A gente define essa quantidade aqui, que a gente chama de velocidade escalar média. Então, pega o exemplo que a gente viu lá da estradinha, né? Tem um exemplo da estradinha. Aí, a velocidade escalar média, eu vou só dizer o que ela é primeiro, depois a gente vai entender o que ela significa. A velocidade escalar média é posição final, eu estou chamando de S, menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. E aí eu pus esse triângulo aqui, que significa, que é o delta, chama delta. Então a gente lê delta S sobre delta T, que é a diferença, que significa uma diferença entre final e inicial. Então, o delta da posição é a posição final menos a posição inicial, que é o tamanho, né? Que é o que a gente acabou de ver aqui, que a gente acabou de resolver no exemplo, é esse tamanho aqui, que é o deslocamento. Deslocamento, como a gente olhou lá, que eu expliquei, que era, lembra, era 60 menos 30. 60 quilômetros menos 30. Tá falhando. 60 quilômetros menos 30. Isso é o deslocamento, que é a mesma coisa que esse ΔS aí, que eu escrevi assim. Posição final menos posição inicial, quando você está no movimento em linha reta, tá? E dividido pelo tempo que demorou para eu andar dessa posição inicial até a posição final. E aí, então, se eu quiser calcular qual que é a velocidade média desse negócio, desse movimento aí, é só eu fazer 60 quilômetros menos 30 quilômetros dividido por 1 hora menos 0 horas, que é o tempo final menos o tempo inicial, tá vendo? Dá o quê? Dá 30 quilômetros em 1 hora. Ou 30 quilômetros por hora, né? Tanto faz falar. 30 quilômetros por hora, sim. 30 quilômetros sobre 1 hora, 30 quilômetros por hora. Então, isso daqui tem unidade de comprimento dividido por tempo. O que significa? Primeiro, vamos fazer uma coisa. Vamos definir uma outra quantidade. Velocidade escalar instantânea, que é uma coisa que a gente normalmente só chama de velocidade. Só velocidade. Velocidade instantânea é a velocidade média, só que calculada em vários tempos pequenininhos no movimento inteiro. Então, eu separo em tempos pequenininhos aqui no meu relógio e trato cada um como se fosse um movimentozinho diferente, pequenininho, e calculo a velocidade média de cada um. Aí eu vou ter uma velocidade média para cada tempo. Assim, quando o tempo vai para 0 mesmo, aí você tem exatamente. Mas aqui basta você pensar, é muito pequenininho. Então, para cada instante, mais ou menos, de tempo, eu vou ter uma velocidade. Isso é a velocidade instantânea, a velocidade que tem em cada instante do tempo. E não, a velocidade média é calculada em relação ao início e o fim do movimento. Quando a gente tem um carro que tem um medidor de velocidade assim, ó, aí a gente está vendo isso acontecendo na prática, que se chama odômetro do carro, e ele mede qual é a velocidade do carro em cada momento. Então, ele não só te fala qual que foi a velocidade média depois que você chegou no lugar que você queria chegar. Ele te fala a velocidade que você está em cada momento. E aí você fica mais rápido, aí ele vai para 20 km por hora, 30 para 40. E ele te mostra no instante em qual velocidade você está. Então, lembra que eu falei que esse movimento aqui, né, que a gente fez o exercíciozinho, ele não precisa estar em... A gente não sabe o que aconteceu no meio do caminho, a gente só sabe o momento inicial e o momento final. Pode ter acontecido 1000 coisas no caminho. Então, o que significa velocidade média? Tá? A interpretação da velocidade média é: eu não sei o que esse carro fez aí, nesse tempo, nessa distância, mas eu sei que se eu ficasse com essa velocidade o tempo todo, qual que é a velocidade? A média? 30 km por hora que deu, né? 30 km por hora. Se eu ficasse a 30 km por hora, direto, sem parar, eu faria a mesma coisa que ele fez. Eu sairia desse ponto e chegaria nesse ponto nesse tempo que ele fez.
Eu não sei o que ele fez de verdade, mas o jeito mais simples de eu fazer o que ele fez é ficar com a velocidade constante igual a 30 km por hora. Isso é a interpretação da velocidade média. Velocidade média é, se você fizesse isso com uma velocidade constante, se você tivesse que fazer esse movimento com velocidade constante, qual teria que ser essa velocidade? É a velocidade média, tá? Tá tudo bem? Eu imagino, talvez esteja meio pesado, mas eu queria o feedback de vocês, que vocês entenderam o conceito de velocidade média? Beleza. Ótimo. Ó, tá um pouco confusa, mais ou menos, não? Ó, então, eu vou limpar isso aqui, ó. Eu vou pra cá, mostrar aqui. Bora ver se eu consigo mostrar isso aqui, deixar isso aqui mais claro para vocês. Aqui tem aceleração também, que a gente não falou ainda sobre, mas não olhem para aceleração, não importa, por enquanto, tá? Aqui eu tenho 0 segundos, que é o tempo do relógio. Ele vai começar a contar quando eu começar a me mover. A velocidade média é o quê? Ó, eu saí daqui do 0 metros, digamos, e eu fiz isso aqui, ó. Voltei, fui, voltei, acabei aqui. Fui de 0 até 6. Eu fiz um caminho muito doido, né? Eu fui, voltei, fiz velocidade maior, velocidade menor. Mas, no final das contas, no final das contas, pronto, agora ficou certinho. Eu andei do ponto 0 até o ponto 6 em 9 segundos. Aí a velocidade média é o quê? Qual que é a velocidade? Qual que seria a velocidade para eu? Então, alguma velocidade aqui, que andando em linha reta, reto para sempre, com a mesma velocidade sempre, qual que teria que ser essa velocidade para ele andando desse jeito também fazer isso? Ele vai chegar de 0 até o 6 em 9 segundos. Isso é a velocidade média. É mais ou menos, é a média, de quanto que eu estou andando pelo tempo. Então, se eu ando numa média de 30 km por hora, eu sei que eu vou demorar tantas horas para chegar num certo lugar, porque esse lugar está a 60 quilômetros daqui. Então, provavelmente, eu vou demorar umas 2 horas, mais ou menos. É uma média. Então, de qualquer forma, revisem isso daí e tal. Eu sei que é muita coisa, né, escrita na tela, então às vezes confunde. Mas quando você pensa no desenho, sempre desenho, fica bem mais simples. Opa. Tá? Ficou um pouco mais claro? Não sei se ficou. Tá mais ou menos. Então, a gente estava falando aí de um movimento que acontece de algum jeito maluco, mas a gente consegue falar a velocidade média dele. A gente não consegue falar muita coisa sobre ele, mas a velocidade média a gente consegue calcular. E aí, tipo, se esse cara continuar nesse mesmo ritmo que ele tá aí, fazendo essas loucuras que ele tá fazendo, ele vai percorrer mais ou menos 30 quilômetros a cada hora. Tá? A gente chega no MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Esse é simples. Esse é o movimento mais simples que tem. Tem até uma relação com o que eu estava falando. O que é movimento, primeiro? Movimento é a mudança de posição com o tempo. Para falar disso, a gente precisa de referenciais do referencial e do nosso sistema de coordenadas. Tá. O que é retilíneo? Significa que o movimento acontece numa linha reta. De vez em quando, a gente não precisa que ele seja retilíneo, a gente fala só uniforme mesmo, porque o uniforme é a parte mais importante. Mas aqui vai ser retilíneo. O que é uniforme? A pessoa anda a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Esse é o movimento mais simples que a gente tem, porque ele é completamente uniforme. Então, é um negocinho, tipo, eu tenho a minha régua aqui, minha referência, aí a pessoa tá andando assim,
Aí eu começo a contar no meu relógio aqui no tempo, quando ela tá no 0, né? Aí vai andando reto, certinho. Quando eu conto 1 segundo, ela andou 2 metros. Quando eu conto 2 segundos, ela tá no 4, ou seja, ela andou mais 2 metros, né? Daqui pra cá tem 2 metros. Daqui pra cá tem 2 metros. No terceiro segundo, ela andou mais 2 metros. No quarto segundo, ela andou mais 2 metros. Então, isso é um movimento uniforme. Para cada segundo, aqui nesse caso, né, eu andei 2 metros. É quando para cada intervalo de tempo que é igual, ou seja, né, passou 1 segundo aqui e passou 1 segundo daqui para cá. Né? Passou 1 segundo daqui para cá e passou 1 segundo daqui para cá. A quantidade de espaço que ele percorre também é igual para toda vez que você pega 2 intervalos de tempo igual. Não precisava ser 1 segundo. Se eu pegar meio segundo e pegar meio segundo de novo, a quantidade de espaço também vai ser igual. Nesse caso aqui vai ser 1 metro, né? Mas... Então, é um movimento, assim, que ele é muito simples, é o movimento mais simples que tem, mas é muito difícil de eu explicar, porque não é só que ele anda 2 metros a cada segundo. Ele anda totalmente uniformemente, ele anda o tempo todo no mesmo ritmo. Então, opa, até travou tudo aqui. Deixa eu ver se eu... Não sei se eu parei de compartilhar. Parei. Parei. Deixa eu voltar. Ó. Começar aqui numa posição qualquer que eu escolhi e uma velocidade constante. Velocidade constante. E aí eu já estou falando para vocês o que é. Ele anda... Ele anda de forma uniforme. Botei rápido. Com o tempo. Isso é um movimento retilíneo uniforme. Está andando reto. E toda vez que passa um intervalo de tempo, qual que você escolher, ele anda a mesma quantidade de espaço. Só que com o conceito de velocidade, é muito mais fácil falar o que é isso. Isso é um movimento com velocidade constante. Velocidade não muda no tempo. Se você fizer uma tabelinha, então, no tempo... Eu já estou acabando, viu, gente? Qualquer coisa, porque tá dando tempo da aula, né? Mas no tempo 0 aqui, 0 segundos, que eu marquei no meu relógio, ele estava na posição 0. No tempo 1, ele estava na posição 2. Aí você vai fazendo uma tabelinha. Não vai ter todos os tempos, porque é infinito, né? Mas você anota alguns. Se você calcular a velocidade média, que é sempre posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, ela sempre vai dar a mesma coisa. Então, deixa eu ver aqui. Quanto que é a velocidade média? Entre 0 e 1 segundos desse movimento. No tempo 0, ele está no 0. No tempo 1, ele está no 2. Então, a posição final é 2, né? Entre esses dois tempos, entre esse tempo e esse tempo aqui, esse deslocamento. A posição final é 2, a posição inicial é 0. O tempo final é 1 segundo, o tempo inicial é 0. Dá o quê? 2 metros por segundo. Aí o que eu estou te falando é que se esse movimento é MRU, movimento uniforme, essa quantidade, velocidade média, vai ser sempre igual. Para qualquer tempo, qualquer dois pontos desse movimento, quaisquer que você escolher, quando você fizer essa conta, ΔS sobre ΔT, vai dar sempre 2 metros por segundo. Então, a velocidade ajuda a gente a descrever esse movimento sem embananar muito. A gente fala velocidade constante, pronto. É isso, ele anda 2 metros a cada segundo. Se ele anda... Então, a gente tem que velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Se eu multiplicar os dois lados por ΔT, corta aqui e aqui fica, né? Vou multiplicar os dois lados. Se multiplicar dois lados da equação pela mesma coisa, tem que dar igual de novo. Então, é ΔT vezes V, ou V vezes ΔT, igual a ΔS. O que isso significa? Se a velocidade é 2 metros por segundo, significa que eu ando 2 metros a cada segundo.
Se passar 2 segundos, quantos metros eu andei? Uai, se eu ando 2 metros a cada segundo, isso significa... Quando eu escrevo 2 metros por segundo, isso significa eu ando 2 metros a cada segundo. Então, se passou 2 segundos, eu andei o quê? 2 metros por segundo vezes 2 segundos. Eu andei 4 metros. É 2 vezes 2. Então, eu ando 2 metros a cada segundo. Passou 2 segundos. Então, eu andei 4 metros. Beleza. Então, como eu estava falando aqui, vai ser sempre igual. Toda vez que você calcular ΔE sobre ΔT, vai dar a mesma coisa. Então, tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea, que é o que a gente chama só de velocidade, são sempre a mesma em todos os momentos desse movimento. E aí, se a gente usa, a gente já consegue prever algumas coisas. Por exemplo, eu estou aqui numa posição, eu começo aqui na posição 3. Estou aqui andando, começo aqui na posição 3. Aí o problema fala, esse carinha aí está andando em MRU e a velocidade dele é 5 metros por segundo. Aí ele fala, passaram 2 segundos. Onde é que ele está? Como é que eu faço isso? Eu calculo quanto que ele andou. Quanto que ele andou é a velocidade, 5 metros por segundo. Então, ele anda 5 metros a cada segundo. Durante 2 segundos. Tá vendo que corta? Isso corta aqui. Sobra só metro. Ele andou 10 metros. É isso que eu posso fazer. Isso daqui veio da definição da velocidade. Então, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Acaba que ΔS é V vezes ΔT. Ou um jeito de raciocinar, sem ter que escrever conta, é falar, se eu ando 5 metros a cada segundo e passaram 2 segundos, então eu andei 2 pedaços de 5 metros. Andei 10. E aí, se eu andei 10, se eu andei 10 e eu estava aqui no 3, então tem que lembrar disso. Onde que eu acabei? Eu andei 10 aqui para a direita, 10. Mas eu já estava no 3. O tamanho do que eu andei é 10, mas eu já estava no 3. Então, qual que é a minha posição final? Isso, já responderam aqui, ó. Posição final aí, 13 metros. Exatamente. Então, tá vendo que, assim, eu escrevi a fórmula aqui, e existe uma fórmula, posição final, que sai da fórmula da velocidade também, ó. Posição final é a posição inicial, a fórmula do sorvete, mais velocidade vezes o delta do tempo. Eu poderia escrever isso aqui, mas você tá vendo que só de raciocinar o que está acontecendo aqui, eu já fiz isso indiretamente. Falei, começou no 3. Andou quanto? Andou 10. Então, terminou no 13. E aí, quando eu estou fazendo isso, estou aplicando essa fórmula. Então, vocês podem decorar essas fórmulas se vocês quiserem, mas eu acho que é muito mais útil quando a gente raciocina desse jeito. É tão rápido quanto fazer uma coisa ou outra. É melhor do que sair tacando fórmula sem saber o que significa. Porque muitas vezes a gente erra por causa disso. Bom, eu deixei esse exercício aqui, como já acabou o tempo de aula, eu vou deixar para vocês, é o mesmo tipo de problema. Eu vou deixar para vocês lá no Classroom. Se vocês não tiverem lá, falem com o pessoal do Equalizar. E o monitor deve passar uns exercícios para vocês treinarem essas coisas. E tem os outros 2 exercícios. Aqui tem o resumão, fiz o resumão do assunto da aula. E aqui tem 2 exercícios que são exercícios do Cefet e do Caltech, tá? Que são sobre esse assunto. Então, é isso. Tchau, tchau, gente. Na próxima aula eu vou falar eu vou dar uma resumidinha no que a gente viu. Mas é basicamente esse slide aí que tá aparecendo, o resumão do que a gente viu. Opa, de nada. Ver se eu paro de gravar aqui.